A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família. Mas mesmo assim, ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte. Esperança onde há dor. Caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência. Foi a mão dele. Porque a glória pertence a ele. E quando ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo.
Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou.
derrama sobre nós a tua misericórdia, nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida.
Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, A Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus
não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você.
ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração.
Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo
e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Mais uma vez eu venho trazer uma palavra para o seu coração, uma mensagem que, eu creio, veio diretamente do céu para nós. Irmãos, eu creio que essa palavra de hoje vai trazer paz ao seu coração, vai te dar direção e vai proporcionar encorajamento, um novo ânimo para você. Amém? Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Você é tão impaciente que costuma agir por impulso e por causa disso acaba sofrendo com as consequências das escolhas erradas que você faz? Eu sei o quanto isso é difícil, mas fique em paz. Deus vai te direcionar hoje a fazer a coisa certa e Ele vai te ensinar a esperar pelo tempo certo de tudo acontecer. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida é feita de muitas experiências, muitas emoções diferentes, não é verdade? E ao escrever essa mensagem, o rei Salomão estava nos explicando que tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, momentos de surpresa e também de desilusão, momentos de sucesso e momentos de fracasso. Salomão escreveu esse livro quando ele era já bem idoso e as experiências que ele teve durante a sua vida lhe mostraram que as coisas mudam, as coisas se transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que nunca muda: Deus. Deus é sempre igual, todos os dias. Ele disse: Eu, o Senhor, não mudo. Por toda a eternidade, Deus é o mesmo. E Ele é o único que não falha. E quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo e não em Deus, nós ficamos desiludidos. Mas a boa notícia é que não precisamos passar por isso. Podemos confiar no Senhor todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 102 que no princípio Deus firmou os fundamentos da terra e os céus são obras das mãos dele. Eles perecerão, mas o Senhor permanecerá. Os fundamentos da terra envelhecerão como vestimentas, como roupas. Deus os trocará e serão jogados fora, mas Ele, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos,
o Criador do universo, permanece o mesmo eternamente. Os seus dias jamais terão fim. O salmista está nos dizendo que tudo é passageiro. Tudo nessa vida um dia vai passar. Então, todas as nossas experiências serão deixadas para trás. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós podemos encontrar valor nessas experiências. Podemos apreciar a vida que Deus nos deu. Podemos desfrutar do tempo presente, sem ficarmos focados no passado ou no futuro. Nós devemos viver o dia que Deus nos deu hoje. E se nós ficarmos focando somente nas coisas negativas, nas experiências ruins, essas coisas vão nos afetar muito. Essa mensagem está falando ao seu coração? O que eu disse aqui faz sentido para você? Então eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum minuto com Deus, que eu posto aqui todos os dias. Irmãos, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma alma e nós devemos zelar por isso. Não devemos colocar lixo na nossa mente, não devemos guardar no nosso coração sentimentos e emoções negativas. Devemos aprender a filtrar tudo o que acontece conosco. Não podemos controlar o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro do coração, isso Deus nos deu o direito de controlar. E eu falo isso porque Deus tocou muito forte aqui no meu coração que muitas pessoas, muitos de vocês estão ansiosos, preocupados, e isso tem roubado a sua paz, tem impedido que você desfrute dos momentos importantes da sua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós devemos sair do ambiente em que estamos e olhar para fora, ver que existe um céu, que há nuvens, montanhas, existem muitas coisas que Deus criou e que estão estampadas diante dos nossos olhos. Mas os problemas nos cegam, eles nos trazem uma cegueira e parece que nada fica bom, nada alegra o nosso coração. Nós vamos orar hoje para que o Espírito Santo renove a nossa mente, para que Deus renove a sua mente e você possa enxergar com os olhos da fé. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E presta atenção, se Deus colocou uma pessoa em especial na sua mente ou uma situação específica, escreva aqui nos comentários. O que move a nossa oração é a fé que temos em Deus. É a convicção de que o Senhor já nos deu o maior de todos os presentes, que foi o seu Filho Jesus, e que Ele não nos negaria as demais coisas que necessitamos. Você precisa aprender a conviver com a paciência. Você precisa aprender a não agir por impulso, mas deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Senão, você vai acabar quebrando a sua cara de várias maneiras. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai acabar se sujando com o pecado. Eu me lembro que depois que eu me converti, eu achei que as coisas na minha vida aconteceriam assim de forma instantânea. Eu pensei que tudo fosse se acertar rapidamente. E eu orei muito por isso. Mas mesmo que eu tivesse orado, as lutas continuavam a acontecer na minha família, nas minhas finanças, no meu relacionamento conjugal. Eu entendi com o passar do tempo que Deus me fez nova criatura, que já não vivia eu, mas Cristo habitava dentro de mim. Mas a restauração que eu tanto buscava era uma questão de tempo, e que as coisas não aconteceriam no meu tempo, da minha maneira, mas no tempo de Deus, da maneira dele. Eu continuei firme, servindo a Deus, e continuo até hoje, e eu tenho certeza da minha salvação, assim como eu sei que neste mundo eu vou continuar tendo aflições, porque foi isso que Jesus disse na sua palavra. Sabe o que acontece? Ainda tem muito de nós nas nossas orações. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor,
e aguardar o tempo dele, custe o que custar. Ainda que as pessoas à nossa volta nos critiquem, nos humilhem, ainda que elas zombem de nós, nós temos que entender que Deus é perfeito. Ele age no momento em que nós nos entregamos nas mãos dele. A Bíblia diz que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, se você está esperando no Senhor, saiba que Ele está trabalhando. Deus tem uma obra a completar na sua vida. Nós precisamos aprender a desfrutar da vida. Temos que aprender até mesmo a conviver com a dor, com a perda, com a tristeza, com o sofrimento, mas sempre com a certeza de que tudo isso vai passar. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e por Teu amor imensurável por nós. Pedimos perdão pelas nossas falhas e por todas as vezes que não seguimos os Teus caminhos. Nós nos lembramos, Senhor, das Tuas promessas em Jeremias 29, que nos traz esperança e nos lembra dos Teus planos de prosperidade e de futuro para nós. Agradecemos pela Tua presença constante, mesmo quando nós não a sentimos. Como está escrito em Salmos 91, versículo 1 e 2, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós pedimos que o Senhor ouça cada súplica que foi escrita aqui nos comentários. Que cada pedido de oração seja atendido segundo a Tua vontade. Contempla, meu Pai, aqueles que estão pedindo por saúde, aqueles que buscam pelo Teu conforto em momentos de luto, de dor, de perda, aqueles que têm buscado sabedoria para a tomada de decisões importantes e aqueles que clamam pela Tua paz em meio às tribulações. Senhor, ajuda-nos a buscar em Ti a força para superar obstáculos e a confiar em Ti com todo o nosso coração, como a Tua palavra nos instrui. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, refletindo a Tua glória em um mundo que muitas vezes está nas sombras. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que se achega a Ti em oração, que todos possam encontrar conforto e respostas no Senhor. Que a Tua presença seja real em nossa vida, trazendo cura, restauração e alegria. Por fim, eu peço que o Senhor nos ensine a valorizar cada dia como um presente Teu, como uma oportunidade para amar, crescer e servir. Que sejamos reflexos da Tua bondade e do Teu amor, levando esperança e luz a todos ao nosso redor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ainda tem planos e sonhos para a sua vida. Por mais que as circunstâncias estejam adversas, Deus diz a você: eu estou contigo. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém?
Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes, mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom,
um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia, outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro, ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 a.C. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias, em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar
inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum,
Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui, segundo a Tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa.
E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia! A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí a caminho do trabalho, ouvindo essa palavra. Você que está deitado aí no seu travesseiro, escutando esse áudio, essa mensagem. Você que está aí nas suas tarefas cotidianas, lavando a louça, preparando seu café. Que o Espírito Santo possa falar com você nessa manhã. Amém? Como é maravilhoso começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Como é importante alimentar o nosso espírito com a voz do Senhor. Não é verdade? No Salmo 119, versículos 10 e 11, o salmista escreveu o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que você hoje possa buscar ao Senhor de todo o coração. Guardar a palavra dele no seu coração, para que você consiga resistir às tentações, para que o pecado não te domine. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós temos uma mensagem inédita da parte de Deus para você. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos postando reflexões bíblicas. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos fazer com que ela chegue a muitas vidas. E muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Irmãos, eu estou fazendo reflexões extraídas desse livro aqui, olha. Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Esse livro contém 365 mensagens. E a palavra de hoje é dia 25 de junho. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios. E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo
e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual, aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos coríntios estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto, usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo
exousiazo, mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha, esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, né, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar, livre para servir a Deus. Livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão dominadas pelos vícios. Seja qualquer um desses vícios que eu mencionei aqui, ou até outros que eu nem pude mencionar aqui. Tem coisas que se eu falar aqui, o YouTube derruba meu vídeo. Se você se encontra preso em algum vício, em algum mau hábito que tem te atrapalhado, escreva aqui pela fé: eu sou livre. Se você conhece alguém por quem você está orando, eu sei que na maioria das famílias tem pessoas
presas em vícios. E como a família sofre com isso, não é verdade? Como as famílias são atingidas. Porque às vezes a gente pensa que só o viciado que sofre, mas não, a família sofre junto. A família sofre perdas, a família sofre vergonha, a família é praticamente desestruturada quando tem uma pessoa que está presa em um comportamento vicioso. E você pode ser livre dos vícios. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se você tem orado a Deus por alguma causa específica, mesmo que não esteja relacionada a vícios, coloque ela aqui nos comentários e eu quero orar por você de forma específica. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo. A liberdade que Jesus conquistou por nós. Que nós sejamos livres, sim. Não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir. Livres para amar, para perdoar. Para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria, que ele seja livre, Pai, desse cativeiro, que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Você pode todas as coisas. Você é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas nem tudo te convém, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um testemunho diante das pessoas. Amém?
Então seja livre para adorar a Deus, para viver uma vida que glorifique o nome do Pai. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Se você conhece alguém que está preso em um vício que tem o prejudicado, mande essa mensagem para ele. E deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.